Olá, sejam bem-vindos a mais um TV UERJ Esportes. E se você tiver uma crítica, elogio ou sugestão de pauta, basta enviar um e-mail para tv.uerj@hotmail.com. É isso. E pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebeu a Portuguesa e garantiu os 3 pontos, não foi, Thiago? Foi, vai dar para dar uma respirada no final desse campeonato. O Fluminense, depois dessa vitória contra um concorrente direto, que é a Portuguesa, o Fluminense começou o jogo mal, né? Tomou um gol da Portuguesa, mas no segundo tempo os garotos... Bonito gol do Edson. Bonito gol, colocou a bola no ângulo consciente, né? Tirou do Thiago Silva. A bola bateu no joelho dele, ele tirou do Luiz Alberto, o Thiago Silva estava embaixo da trave, ainda tentou tirar a bola com a cabeça, mas não conseguiu. Mas o Fluminense voltou no segundo tempo determinado a conseguir os 3 pontos. E assim fez, com os garotos de Xerém. Aqui mostrar o jornal lance para vocês. Como lance, Xerém decisivo, foi exatamente isso que aconteceu. René Simões colocou os garotos e eles decidiram a partida para o Fluminense. Destaque para o Maicon, que participou da jogada, se eu não me engano, dos 3 gols. Dos dois, com certeza, ele praticamente virou o jogo, né? Ali pela direita ele deu uma nova cara ao time do Fluminense. E o René Simões foi bem ousado. Eu notei que uma grande diferença nos outros jogos, quando o Fluminense estava perdendo, tanto com o Vasco quanto contra o Cruzeiro, ele colocava o Ciel como tentativa de mudar o resultado do jogo. Dessa vez ele não colocou o Ciel, colocou o Maicon e o Tartá. O Maicon fez o primeiro gol, né? E o Tartá fez o Maicon fez a jogada do primeiro gol. Fez a jogada do segundo gol e o Tartá fez o segundo gol. O Washington, que aliás perdeu vários gols, né? Mas faro de artilheiro, ele sempre faz o seu. O René falou que está trabalhando com o Tartá da mesma forma que trabalhou com o Keirson no Curitiba ano passado, para baixar um pouco a bola dele, porque ele é um jogador muito qualificado e tem que ser colocado no devido lugar, porque senão o sucesso sobe muito a cabeça e ele não consegue demonstrar o futebol todo que tem. Bom, o Fluminense que enfrenta o Internacional na próxima rodada, no Beira-Rio, no domingo. Provavelmente deve ser os reservas do Internacional. O Internacional que está se dedicando à Copa Sul-Americana. Nós chegou à 15ª posição, 40 pontos. Sonha com Sul-Americana? Sonha, porque está muito embolado ali embaixo, né? A última vaga da Sul-Americana, depois do Sport, que está com o Santos atualmente, é uma vaga que ainda está um pouco em aberto, né? Porque a diferença é só de 3 pontos, o Santos perdendo uma e o Fluminense podendo ganhar o Internacional lá com esse time reserva, acho que vai dar uma embolada aí. Isso, já no domingo, o Flamengo recebeu o Palmeiras em confronto direto pela Libertadores e pelo título também. E goleou o Palmeiras, ganhou de 5-2. Como é que foi, Guilherme? O Flamengo jogou muito bem. No primeiro tempo o jogo foi mais equilibrado. O Palmeiras até conseguiu se segurar. Agora, destaque negativo para a zaga do Palmeiras, que aliás não é tão boa assim, mas ontem estava pior do que de costume. Parecia a zaga do Vasco. Parecia a zaga do Vasco. Roque Júnior fazendo o papel de Jorge Luiz, o Gustavo fazendo o papel do Eduardo Luiz, e a zaga do Palmeiras estava realmente muito mal. E o Flamengo não tem como falar de outra coisa senão da atuação do Kleberson e do Ibson. Tá aí o Ibson. Aqui. O Ibson jogou muito bem. Aliás, enalteceram muito mais o Ibson do que o Kleberson. Mas na minha opinião, o Kleberson foi tão decisivo quanto o Ibson. O Kleberson deu passe para 3 gols, passes diretos, assistência para 3 gols e fez um gol. A diferença é que o Ibson fez 2 golaços, né? Um que ele colocou no ângulo com muita precisão, o outro de letra. O que demonstra a total dependência do Flamengo desses jogadores, né? Porque o Flamengo, até outro dia se falava da dependência dos alas, quando o Vanderlei Luxemburgo falou que ia marcar os alas do Flamengo, conseguiu marcar, até que o Juan teve que sair, né, no meio do jogo, mas conseguiu anular o Léo Moura e até o Juan, só que aí os jogadores de meio campo qualificados que tem o Flamengo conseguiram fazer a diferença. E o Benjamin Bach, aqui, coluna do Benjamin Bach de hoje, diz que o Ibson teve um dia de Zico ontem, concordam? Concordo. Maracanã lotado, 3 gols, jogo decisivo, um dia. Essas comparações são meio complicadas, né? Eu lembro quando falavam do Felipe no Flamengo, que ele lembrava o Garrincha. Uma coisa é lembrar, né? Outra coisa é comparar, assim. Mas ele teve um belo dia, pode-se dizer que ele teve um dia de Zico, sim. A diferença é que o dia de Zico que ele tem é um dia a cada não sei quanto tempo. Sim. O Zico tinha esse dia quase sempre, né? E aqui outra matéria da cobertura do lance do jogo é que o Caio Júnior finalmente teve o sonho realizado e parte da torcida do Flamengo gritou o seu nome ontem na provavelmente pelo pedido que ele fez no último jogo, né? Porque ele gostaria muito de ouvir seu nome gritado pela torcida rubro-negra um dia. É um treinador carente ele.
E o Vanderlei Luxemburgo comprovando que o trabalho dele está frustrando os diretores do Palmeiras, né? A torcida principalmente. E a torcida, o braço dele demonstra isso. Ele fraturou o cotovelo, né? Ele tá com uma tremenda dor de cotovelo agora. Agora os flamenguistas sonham ainda com o título e para sonhar mais ainda tem que torcer pro Vasco, né? Isso. Contra o São Paulo, pro Vasco e pro Fluminense. E antes de tudo o Flamengo tem que fazer a parte dele contra o Cruzeiro no domingo no Mineirão. Bem difícil tarefa. Jogo difícil. Jogo que o Flamengo não contará com o Bina, mas terá a volta do Sambuesa, argentino. Nossa. O Flamengo chegou aos 63 pontos. Com o Sambuesa agora é certo de que o Flamengo vai ganhar. Um jogador que se ele jogar o futebol que o Caio Júnior diz que ele joga, então é... O Flamengo chegou à terceira posição, com 70% de chance de Libertadores, bastante chance de... Aí na rodada seguinte perde e volta para 15. Essa matemática varia muito conforme as rodadas, mas pelo futebol que o Flamengo vem apresentando agora, principalmente que apresentou nesse jogo contra o Palmeiras, chance pra mim já tá na Libertadores, até porque o Palmeiras está muito mal e o Cruzeiro só joga em casa. Só que se o Cruzeiro ganha o Flamengo no final de semana, o Palmeiras joga contra o Ipatinga, o Flamengo já sai da zona. É complicado, tá embolado, tá bem embolado. O que interessa é que o Flamengo tem que ganhar domingo e não importa o resto. Já o Botafogo está meio de férias, de greve, não sei. O Botafogo foi enfrentar o Goiás em Tumbiara, já que o Serra Dourada não pode, o STJD proibiu o Goiás de jogar no Serra Dourada devido a incidentes no jogo entre Cruzeiro e Goiás. As torcidas brigaram e o Paulo Baier mandou no jogo, né? O time do Goiás chama muita atenção por um trio ofensivo que é de veteranos, né? O Paulo Baier, o Yarley e o Romerito. São 3 jogadores já de idade avançada. E o Goiás que sexto no campeonato. O Goiás que chegou a ficar ali na briga contra o rebaixamento no primeiro turno. Deu uma arrancada, aliás, lembrou uma arrancada há uns anos anteriores, né? Com o Cuca. Que o Goiás saiu da zona pro quarto lugar. Foi o primeiro do segundo turno. O time do Goiás jogou muito bem, mas o Botafogo também está numa fase horrível. Já são 4 jogos André Luiz expulso, mas não pegou o cartão do juiz, né? Mas foi expulso. Ele não expulsou o juiz dessa vez. Só que o que é interessante é que o Paulo Baier, esse jogador veterano, é o artilheiro da história dos pontos corridos no Brasil, com 68 gols. Mas todos quase lá pela região de Goiás. E o Ney Franco disse que só jogará no Botafogo quem estiver com disposição. Polêmica essa porque o Ney Franco. Ele tá dando uma alfinetada nos jogadores. Eu não consigo entender o Botafogo, sinceramente. O Botafogo é um time que às vezes parece que vai, não vai, às vezes parece que não vai. É um time muito inconstante, né? Tem sido assim ao longo desses 2 últimos anos. O Ney Franco chegou, o Botafogo fez uma série de uns 13 jogos excepcionais que tirou o Botafogo lá de uma posição... Pelo rebaixamento, já estava em 16º. 16º, colocou o Botafogo ali em 6º, brigando claramente pela Libertadores, com chance de título. De repente o Botafogo caiu e daqui a pouco ele... Volta para aquela posição que o Botafogo sempre termina no Campeonato Brasileiro. 19º, 11º. E segundo o lance, o Diguinho deve ir mesmo para o Fla ano que vem. Jogador que não deve ter seu contrato renovado com não deve renovar seu contrato com o Botafogo e ele deve ir para o Fla ano que vem. O Flamengo que tem uma tara por volante, né? O Flamengo vive contratando volante. Acabou que deu certo, né? Quem venceu o jogo de ontem foi o Cleberson e são 2 volantes, mas a qualidade deles... Eu acho que pro ano de 2009 a geração Ninguém Cala deve ir toda embora. Também acho. Não deve ficar ninguém nesse time. O Bebeto disse que dificilmente conseguirá pagar o salário antes de vencer os 3 meses. Complicada a situação. Vai ter que ter uma reformulação no Botafogo. E já nessa quarta-feira agora o Brasil enfrenta a seleção de Portugal em Brasília. E aí, no estádio do Gama? 5.000 ingressos foram dados a políticos, ministros do judiciário, blá blá blá, amigo do colega, do vizinho. E o mais estranho é isso aqui, ó. Banheira coletiva do Dunga. O Dunga requisitou uma banheira coletiva de hidromassagem. Isso deve ser para os jogadores ficarem mais unidos. Não sei, né? De repente isso motiva alguns jogadores, a gente não sabe. Se o Richardson tivesse, né? Não sei. Bom, vai ficando por aqui essa edição do TV UERJ Esportes. Não se esqueça de acessar o nosso blog, que é blogdatvUERJ.blogspot.com, e até uma próxima conexão. Até lá. Até lá.